Graças e paz, queridos. Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, sempre que eu tenho essas oportunidades, eu sempre serei sincera e eternamente grata a Deus, por essas oportunidades que Ele me dá. De verdade, eu me sinto assim como um salmista, quando ele chega num determinado momento da vida, ele fala assim: quem somos nós, ó Deus, para que Tu te lembres de nós? Quem somos nós para que Deus, tão poderoso e grandioso, que nós temos adorado, se lembre de nós? Mas por causa do amor e da graça dEle, do favor dEle, que vem e supre e cobre as nossas fraquezas. Deus pode, pela misericórdia, usar a minha vida e a sua vida, no seu reino de amor. Queridos, eles falaram algumas coisas aqui, nessa manhã aqui já, e eu sei que tem muitas pessoas que trabalham em grandes empresas, ou pequenas, médias, seja o tamanho da empresa que for. E nós temos inúmeros palestrantes, até pessoas bem renomadas no nosso meio, que reúne funcionários, e eles estão sempre dando uma palavra, uma palestra, que chamamos de palestra motivacional. E eu gosto muito quando nós estamos diante de Deus, na reunião dos santos, porque palavras motivacionais não são para pessoas espirituais. Palavras motivacionais, elas mexem com o coração da pessoa e ela tenta trabalhar a pessoa a ser motivada pelo seu sentimento. Mas eu amo muito quando nós estamos aqui, porque transcende o nosso sentimento, transcende uma palavra motivacional. Quando nós pregamos a palavra, nós pregamos o que diz ela mesma, que é o poder de Deus, é o evangelho de poder, que Ele não move somente nos seus sentimentos, Ele move na sua fé. A palavra diz, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa para ela rasgar a nossa alma e o nosso espírito. Então, queridos, quando nós assentamos para ouvir a palavra de Deus, é mais do que mexer com as suas emoções ou motivar você a ser um bom cristão. É tocar na sua fé, no seu espírito, fazer que você ande segundo a vontade de Deus, no poder do evangelho que opera na minha vida e na sua vida também. Amém, queridos? Eu quero, antes de eu colocar aqui, lançar o tema aqui, na mídia, no telão. Há muitos anos atrás eu morei numa comunidade e nós morávamos mais ou menos umas 70 pessoas numa chácara e era um lugar de treinamento de obreiros para missões. E acontecia um fato interessante, que lá você acaba vivendo como família, Você fica muitos anos ali, então ali nós tínhamos pais, irmãos espirituais, então tinha um relacionamento de família mesmo. E tinha uma coisa que acontecia interessante, quando alguma pessoa fazia aniversário, quando era a data do seu aniversário, as pessoas sempre procuram surpreender os outros, E aí, mas chega uma hora, por exemplo, nós não sabíamos o que fazer mais, porque quando você faz aniversário, você fica já assim, bom, amanhã é meu aniversário, fulano deve fazer isso, será que eles vão fazer à noite igual ao ano passado? Será que eles vão fazer de dia? Será que eles vão dar parabéns? Será que eles vão... E a gente fica assim, tentando imaginar o que as pessoas vão fazer para nos surpreender. E aí teve uma pessoa que teve uma ideia lá e falou assim, bom, vamos começar a fazer o seguinte, já que todo mundo espera que durante o dia vai ter alguma coisa e nunca é uma surpresa de fato, nós vamos esperar da meia-noite, a partir da meia-noite ela já está fazendo seu aniversário, então a partir da meia-noite nós vamos lá acordar essa pessoa, bater todo mundo no quarto dela, e ela vai ter que se levantar com aquele rostinho bonito lá, de adormecido lá, e nós vamos fazer uma grande surpresa, vamos colocar um bolo, colocar salgadinhos, e vamos falar, poxa, essa ideia realmente vai surpreender as pessoas, E de fato surpreendia, porque ninguém espera depois da meia-noite que alguém vai cantar parabéns para você, Porque está começando já um outro dia, é o teu aniversário. Mas o fato interessante é que uma, duas vezes funcionava, depois já deixava de ser uma surpresa, porque as pessoas ou esperavam de dia, ou ela esperava depois da meia-noite para você fazer alguma coisa. Então, já não era mais uma surpresa, porque nós sempre, os aniversariantes sempre estavam assim, tendo a mesma mente, o mesmo pensamento dos outros. Ou ele vai fazer de dia, ou vai fazer de madrugada. Por que é que eu estou dando essa ilustração? Eu não vou usar esse tema, esse texto base que eu vou dizer agora para vocês, não é o texto base, mas eu quero começar com ele para você entender onde eu quero chegar com a minha mensagem hoje. Lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 8 e 9, Deus diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. E lá fala assim, assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos
são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E Deus estava falando para um povo, e essa palavra veio no momento onde tinha um povo que estava exilado, que estava preso, que estava debaixo de um jugo de servidão. O povo de Deus estava sendo escravizado. E você imagine uma pessoa que quando fica muito tempo num momento como esse, pessoas que tinham experiências com Deus, pessoas que tinham promessas de Deus, pessoas que viu Deus fazer muitas coisas, pessoas que tinham uma história lá de trás de um povo, onde há um Deus que age, onde há um Deus de aliança, um Deus de promessa. E agora esse povo começa a ficar muitos anos numa prisão. O que você imagina que começa a passar na cabeça desse povo? Ele já não tem mais expectativas daquilo que Deus pode fazer. Ele já talvez comece a pensar, por aquelas promessas não vão acontecer. Provavelmente Deus esqueceu de nós aqui. Eles começam a pensar como é que vai ser o futuro da nossa nação. Estamos aqui presos, talvez nós vamos morrer aqui. O que será da próxima geração? Como será a nossa história espiritual? Como será a história das nossas famílias? Como será o futuro da nossa nação? Aí Deus, nesse contexto, ele chega assim, de forma surpreendente e inesperada, e aí ele fala isso para eles. Eu não penso da forma que vocês pensam. E os meus caminhos não são os mesmos caminhos de vocês. Então eu quero começar, não usando esse texto como base, mas para nós entendermos que Deus, ele não trabalha segundo a expectativa do homem. Deus não trabalha segundo aquilo que nós propomos no nosso coração. Nós lemos um texto desde o início aqui, que cabe muito bem aqui. Nós lemos um texto que diz assim: porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou daquilo que eu imagino. Nós não temos, aquilo que Deus faz transcende o nosso pensamento, transcende a nossa imaginação. Você pode passar a sua vida toda tentando entender a Deus e como Ele agirá, mas nós não vamos entender, porque Ele mesmo fala: eu não trabalho segundo aquilo que você pensa. Eu não trabalho segundo aquilo que você imagina, nem trabalho segundo as circunstâncias que você está vivendo. Eu trabalho segundo aquilo que eu estabeleci no meu reino nos céus, e aí eu trabalho segundo a minha vontade e meu propósito na sua vida e no meio de vocês como povo meu. Ele não trabalha segundo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Isso, eu queria, queridos, parece muito simples, mas essa é a maior diferença do nosso Deus para todos os outros deuses. O nosso Deus é um Deus de surpresa e é um Deus de coisas inesperadas. Ele sempre trabalha quando nós menos esperamos alguma coisa durante a história toda. Você vai ver, quando o povo menos esperava algo, quando pessoas menos esperavam algo, Deus vinha de forma surpreendente e Ele deixava as pessoas de boca aberta, porque ninguém imagina o que Deus faz. Isso difere dos outros deuses. Você vai ter alguns nomes na sua cabeça que vai passar agora. Por exemplo, alguns falsos deuses, ou que foram pessoas, homens, que foram colocado como deuses, né? Tipo Alá, Maomé, Buda, Joseph Smith, Confúcio e tantos outros pessoas, e eles deixaram um livro, deixaram uma história, deixaram alguns conceitos para as pessoas, mas tudo o que eles puderam fazer é deixar alguma coisa na terra, para que as pessoas se esforçassem para chegar até eles. Para que as pessoas, olha, falam, vou deixar tudo isso aqui, então você se esforça na sua caminhada, para que vocês se achegam até a mim. Mas aí o nosso Deus, como é um Deus surpreendente, Ele não esperou o homem a chegar-se a Ele. A Bíblia diz que Ele se achegou ao homem, porque Ele é um Deus de surpresa. Diz que Ele deixou o céu e veio para a terra. Ele é diferente de todos os outros deuses. Quando os outros deuses pensam, você se esforce para passar pelo abismo do pecado e chegar até mim, Deus fala assim, eu vou surpreender vocês. Não é pela força de vocês, mas é pela minha graça que vocês vão chegar até mim. E a Bíblia diz que Ele chega, então que Ele sai, Ele deixa um trono de glória, esvazia de si mesmo e Ele vem à terra. O Deus de surpresa, Ele vem morar no meio dos homens. E aí Ele continua sendo surpreendente, porque imagina, querido, um povo que esperava um rei, um salvador. Havia uma palavra profética de que haveria um Messias, que seria um rei, que ele libertaria o povo de Israel. Então você imagina um povo esperando um rei, esperando o salvador. Um povo que criaria uma expectativa de que, olha, nós vamos ter que colocar nos jornais, nós vamos ter que colocar vários editais, nós vamos ter que preparar uma grande festa para ele, porque afinal de contas é assim que funciona, não é? Se vem algum candidato, algum político, ou algum cantor de alguma nação famoso,
O que aquela nação faz? O que as pessoas fazem? Vamos recepcioná-lo da melhor maneira, vamos, colocar na mídia, vamos trabalhar para que ele receba do melhor, para que todo mundo saiba que ele está vindo a este lugar. Aí um Deus de surpresa, ele faz assim e surpreende todo mundo, porque ele vem na forma de homem, e quando ele vai nascer, diz que nem lugarzinho nos hotéis tinha lá em Belém, e ele teve que nascer numa estribaria, num lugar onde, sabe quem foram aqueles que recepcionaram Jesus? Foram alguns pastores simples do campo e alguns animais que estavam naquela estribaria. E aí eu continuo falando, Deus surpreende, porque enquanto todo mundo pensa que virá um grande rei com grande pompa, ele vem de uma forma humilde e tranquila, onde as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, onde a humanidade não tinha ideia do que estava acontecendo, de que o Salvador já estava vindo na terra. Mas a Bíblia diz, lá em Lucas 2,13, que enquanto os homens não sabiam o que estava acontecendo, fala que havia uma milícia de anjos, ou seja, uma palavra militar que fala, existia um exército de anjos, cantando e louvando a Deus, e dizendo que bendito seja o nome do Senhor e haja paz na terra a quem Ele quer bem. Enquanto o homem não sabia o que estava acontecendo, os anjos sabiam que estava havendo estava tendo um grande marco na terra, onde eles sabiam assim, nesse momento, a história da humanidade vai mudar, nesse momento o calendário vai mudar, nesse momento a sorte de um povo vai mudar, nesse momento a minha vida e a sua vida vai mudar, porque Ele veio à terra de uma forma surpreendente, e isso difere Ele de todos os outros deuses. Por isso, querido, eu quero usar como tema hoje, pode lançar agora, por favor, pessoal da mídia. O Deus do inesperado. Eu quis só fazer essa introdução para que vocês tivessem ideia do que eu quero falar. Um Deus de surpresa, um Deus que trabalha além daquilo que eu penso e você pensa. Um Deus que não trabalha segundo a sua intelectualidade, não trabalha segundo a sua condição social, não trabalha segundo o seu grau de instrução, não trabalha segundo as suas habilidades, Ele trabalha segundo Ele propôs no coração, e por isso Ele é um Deus surpreendente. Ele faz coisas que nós não imaginamos e nós não esperamos. O Deus inesperado. E eu vou usar agora, eu vou entrar nos textos que eu quero trazer para vocês nessa manhã, queridos. Algumas semelhanças e curiosidades nas anunciações a Zacarias e Maria. São dois personagens bíblicos. Zacarias era um sacerdote, Maria foi a mãe do Senhor Jesus. E eu tracei algumas semelhanças e curiosidades de como eles foram abordados por Deus, de como eles foram surpreendidos por Deus, no momento onde não havia voz profética, no momento onde Deus estava calado, um momento onde a religião estava toda distorcida. Então, de repente, esses dois personagens, eles são surpreendidos por Deus. E nós vamos ver algumas coisas em comum que aconteceu na vida desses dois personagens. Apenas um ponto difere, apenas um ponto não há semelhança, e esse ponto é exatamente o ponto crucial que eu quero trabalhar com vocês no final dessa mensagem. Mas eu vou trabalhar um pouquinho agora no que diz respeito a essas curiosidades e semelhanças a respeito de Zacarias e Maria. Olha, a primeira semelhança é que Gabriel é um anjo, e fala que Gabriel saúda a ambos. Lá em Lucas 1,19 diz, respondeu-lhe o anjo, quando ele aparece para Zacarias, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te estas boas novas. E aí Maria também tem essa saudação desse mesmo anjo que diz em Lucas 1,26 ao 28. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, eles tiveram essa mesma saudação. O anjo, a Bíblia fala de anjos, fala de anjos guerreiro, fala de anjos mensageiros. Só tem dois anjos que deixa claro o nome deles, que é Miguel e Gabriel. Aqui está falando de Gabriel, que é um anjo mensageiro, e ele vem a essas pessoas de uma forma inesperada, porque nós vamos ver o contexto de tudo que estava acontecendo com essas pessoas. E a primeira coisa que eles fazem, eu vim me apresentar, eu sou um anjo e eu vim da parte de Deus para trazer boas novas à vida de vocês.
vocês. Eu trouxe uma mensagem direto do trono de Deus para vocês. É assim que funcionava Deus. A Bíblia está recheada de histórias de que anjos vieram, deram mensagens, falaram, profetizaram, animaram. O próprio Senhor Jesus, quando estava no Getsêmani, disse que um anjo veio para confortá-lo naquele lugar. Então Deus agora está enviando um anjo, num momento difícil, no momento assim onde eles menos esperavam que isso aconteceria. Eles são saudados por um anjo. Agora, pensa aí, né, querido, o susto que a gente leva, você sendo saudado por um anjo, você está bem tranquilo fazendo algumas coisas, e de repente aparece um anjo e fala assim, olha, eu vim aqui, como se fosse uma coisa muito natural, você vê anjo toda hora, né? Você olha um anjo e ele fala assim, eu vim da parte de Deus para falar com você. Tem muita gente que, assim, esse dia eu estava falando com uma pessoa, e ela falou assim, rapaz, você já viu demônio? Você já viu demônio mesmo? Assim, eu falei, não, que eu me lembro, não. Às vezes eu sinto assim, no ambiente, uma presença maligna, alguma coisa, e eu percebo assim. Mas eu nunca vi de demônio. Eu falei para ele assim, também não faço nem questão de ver, querido, de verdade. Agora, um anjo eu gostaria de ver. Eu acho que anjo seria uma visão bonita, né? Você vê um anjo, vê algo, e fala assim, poxa, é assim que funciona, é mais ou menos assim, é esse tipo de ser que tem lá em cima. Aí eu gostaria de ver. Demônio a gente só repreende e expulsa. Anjo a gente tem que acolher bem, né? Então veio um anjo e ele pega e faz uma saudação. A primeira semelhança é que eles são saudados pelo mesmo anjo. Gabriel veio a Zacarias e também veio a Maria. Uma segunda semelhança agora, queridos, é que ambos ficam perturbados. Por isso que eu falei que não é muito comum, né? Você vê um anjo assim, você não fica assim, legal, veio um anjo hoje, como se todo dia viesse um anjo falar com você de manhã, uma noite, quando você está orando, fazendo alguma coisa, né? Então a Bíblia fala que eles ficaram perturbados. Olha o que diz lá no Lucas 1,12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E depois, quando esse anjo falou com Maria, a Bíblia diz lá em Lucas 1,29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. Então, a segunda semelhança é que eles ficaram agitados dentro de si. Eles recebem uma mensagem, daqui a pouco alguns já sabem o que foi que eles falaram, talvez alguns não sabem qual foi essa mensagem. Mas veio uma mensagem e aquilo mexeu com o coração dos dois. Aquilo começou a agitar o interior dos dois. Querido, sempre que você e eu recebemos uma palavra de Deus, eu não sei como é você, mas eu fico nessa situação também. Fico agitado. Depende do tipo da palavra, eu fico mais agitado ainda. Se alguém vem dar uma palavra profética acerca da sua vida, da sua família, do seu ministério, alguém está orando com você e simplesmente Deus começa a usar aquela pessoa para falar acerca de coisas futuras, que você não imagina e que você não espera e que você até tem medo acerca dessas coisas. A primeira coisa quando você sai dali é você ficar pensando mais ou menos como Maria, o que é que significa isso que essa pessoa está falando? Será que ela conhece a minha realidade? Será que ela conhece quem eu sou? Será que ela sabe das minhas limitações para ela ficar falando um monte de besteira dessa forma? Às vezes nós achamos que Deus está falando besteira para nós. Nós ficamos tão agitados no nosso coração, nós pensamos de uma forma tão rasa e pequena, como o próprio Deus diz, fala assim, olha, eu não penso igual a você, não acho que eu estou brincando com você. A minha palavra é séria e eu falo e vou cumpri-la, porque há um propósito no céu que vai ser estabelecido na terra. Mas a verdade é que eu e você, muitas vezes ouvimos palavras, orações, pregações, ou você está no seu tempo de meditação, a sós com Deus, e de repente o Espírito Santo lhe fala sobre algo grande que Ele deseja fazer na sua vida ou através da sua vida. Eu não sei como é você, mas quando vem da parte de Deus, eu fico bem desse jeito aqui. Fala assim, eu fico assim, me apodera-se um temor. Você imagina quando o pastor Dilon falou assim, olha, eu gostaria que você pregasse no dia 15 lá. Quando vem uma coisa da parte de Deus, você fala assim, meu Deus do céu. Já começa, por que isso? O que significa isso? Qual é o propósito? Deus, tanta gente para pregar. O nosso coração se agita, o nosso coração se perturba. Como eles ficaram perturbados. Um ficou cheio de temor, porque ele estava numa realidade. A outra falou assim, mas olha, meu coração ficou agitado, porque o que significa essa saudação? O que será essas boas novas? Querido, e eu sei que esse Deus de surpresa, Ele sempre vai fazer isso. Deus trabalha numa esfera muito diferente que nós. Você traça os teus planos, você traça o teu plano para a sua família, você traça um plano ministerial, você pensa que você pode controlar o seu chamado, você pensa que você pode controlar as situações, você pensa que o mundo vai seguir uma ordem lógica, mas quando nós estamos na mão de Deus, não há muita lógica para Deus, queridos.
Não que Ele seja um Deus desordenado, mas a lógica do homem não é a mesma de Deus. Não há muita lógica nas coisas que Deus faz, porque é sobrenatural. Se fosse natural, haveria lógica, porque o que é natural segue uma ordem. Agora, como é sobrenatural, ela foge da ordem humana, foge dos paradigmas, foge do protocolo, porque Ele é um Deus que tem surpresas e coisas inesperadas para mim e para você também. E por isso que o nosso coração fica agitado, porque nós falamos assim, e agora, o que Deus vai aprontar dessa vez? Qual será a novidade? Mas eu amo quando Paulo fala assim, que nós devemos andar em novidade de vida. Deus nos surpreende constantemente, querido, eu me arrisco a falar que se nós buscarmos a Deus insistentemente, continuamente, todos os dias nós vamos ter surpresas da parte de Deus. Nenhum dia será como o outro, porque Ele vai estar sempre anunciando algo novo e poderoso, que foge do nosso pensamento, como Ele está fazendo aqui com Zacarias e Maria. Então eles ficaram perturbados dentro do seu coração acerca daquilo que o anjo estava falando para ele. E aqui agora eu quero parar um pouquinho mais e quero trabalhar um pouco, porque isso aqui para mim é um ponto muito interessante daquilo que estava acontecendo nesse momento. Então ambos são encorajados pela mesma palavra. Em Lucas 1,13, quando o anjo fala com Zacarias, o anjo diz assim, Zacarias, não temas, diga assim comigo, não temas. Eu não sei se você sabe, mas curiosamente a Bíblia, ela fala 363 vezes a palavra não temas, né? 364, que são os dias do ano? 364. Então, há quem diga que foi assim, um capricho de Deus, para que todos os dias você saiba, não temas. Uma vez, todo dia, durante o ano, tem um não temas para mim e para você, da parte de Deus. E o anjo fala assim, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E aí ele fala para Maria, o mesmo anjo, disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E aqui eu acho muito interessante, queridos, quando eu vou falar primeiro de Zacarias aqui, quando o anjo fala para ele não temas. Zacarias era um sacerdote, né, ele fazia parte do corpo sacerdotal do povo de Israel. E havia uma coisa interessante, havia um sorteio, uma indicação de que em determinado tempo um sacerdote iria levantar um incenso no lugar santo. E isso aqui é muito interessante, por quê? Porque haviam sacerdotes que passariam toda a sua vida, porque eram muitos sacerdotes, e eles não iriam fazer isso, que era o maior privilégio, era o que todos ansiavam, era poder ofertar esse incenso, levantar esse incenso, né, lá no Santos dos Santos. O povo ficava do lado de fora e o sacerdote entrava e só ele iria fazer aquela determinada oração, só ele iria estar naquele lugar de sacrifício, de oferta a Deus. E Zacarias, justamente quando ele foi chamado, quando ele foi indicado, ele era já, a Bíblia fala que ele era um idoso, por isso que a palavra agitou o coração dele, porque ele era um senhor já passado com bastante idade. E aí o anjo fala assim, você vai ter um filho. E ele está lá, nesse momento onde ele está, então ele entra no lugar onde ele vai oferecer o incenso, e como era a rotina, todos entravam, ofereciam e saíam. Agora, de repente, ele está nesse lugar, e ele está lá, e quando ele vai oferecer, ele começa a oferecer, chega um anjo e aparece para ele, e começa a dizer essa palavra. Por que é mais intrigante essa palavra, querido? Porque, naquele momento, Zacarias não estava pedindo um filho para Deus. Não estava. Todo bom israelita naquele momento estaria só fazendo uma coisa, clamando para que Deus enviasse o Messias prometido à terra. Todo bom israelita era o único anseio que eles tinham, que venha o Messias, que o Messias venha, que o nosso libertador venha. Então ele está naquele lugar e a primeira coisa que ele tem na mente é, eu vou fazer isso, eu vou aqui clamar para que o Messias venha. Lhe aparece um anjo e fala que ele vai ter um filho. Então ele não estava orando por um filho aquela hora, ele não estava falando, Deus, me dê aquele filho que eu tanto pedi na minha mocidade, me dê aquele filho que a minha esposa tanto desejava, me dê aquele filho. Não, na verdade, olhando para esse texto, ele já havia esquecido dessa oração.
E aqui para mim é um dos pontos que começa a ficar interessante. Porque enquanto você tem força e a sua esposa pode dar um filho a você, você vai orar. Mas quando passa depois de 20, 30 anos, que você já não pode, que talvez nem tenha mais relacionamento, que não tenha mais vigor, que há impossibilidades na sua mente de ter um filho, para que você oraria para ter um filho? Ele não estava orando por um filho. Mas o Deus inesperado chegou assim, lembra? Lembra dos anos, muitos anos atrás, que você clamava com a sua esposa? Pois é, você achou que esse filho não viria? Pois eu estou dizendo, ele vai vir agora na sua vida. Porque é um Deus de inesperados, porque, queridos, ele orou há muito tempo, mas agora ele esqueceu daquela oração. E Deus, como ele não pensa como eu e você pensa, ele não esquece da minha oração e da sua oração. E nem esquece dos anseios do nosso coração. Porque a esposa desse homem, a Isabel, ela era esposa de um sacerdote, porém ela não tinha filho. Ela era considerada uma mulher estéril. E algumas pessoas sabem o que significava isso, vergonha. Isso era uma vergonha, era como se o favor de Deus não estivesse sobre a vida dela. Agora você imagina a mulher de um ministro, diante de um povo, todo mundo, todo o rebanho tendo filho, talvez o sacerdote indo lá, e olha, apresentando filho e fazendo coisas. E as pessoas olhavam para ela e falavam assim, olha, todo mundo tem filho, mas ela que é a esposa, né, do sacerdote, não tem filho. Então ela mesmo, depois que nasce esse filho, ela fala assim, Deus me tirou da condição do opróbrio. Ou seja, Deus tirou a minha vergonha. Passaram-se muitos anos, onde muitas pessoas me envergonharam, onde muitas pessoas falaram acerca da minha esterilidade. Mas ele fala assim, bendito seja o Senhor, que tirou o tempo da minha vergonha. Mas ele não estava pensando naquilo que em um filho, queridos. Ele não estava orando por um filho. E isso para mim é muito interessante, queridos. Eu não sei como é a sua vida, mas durante o nosso tempo, a nossa caminhada com Jesus, nós temos muitos desejos no nosso coração com relação à nossa família, com relação ao nosso chamado. E há momentos que nós estamos tão fervorosos que nós prometemos para Deus, ansiamos, falamos, Deus, eu quero ir às nações. Deus, eu quero ver a minha família restaurada. Deus, eu quero ver o meu filho sendo liberto. Deus, eu quero ver a sua mão poderosa agindo, me usando com poder e autoridade. E por algum tempo nós oramos acerca disso. Mas vai passando-se o tempo, queridos, e parece que as coisas não acontecem. E parece que as coisas não vêm. E aí nós esquecemos daqueles momentos. E nós ficamos igual Zacarias. Bom, já que não veio o filho, eu vou pedir para o Messias vir então. E eu tenho orado sobre essa palavra, querido, e eu sei que muitos de nós, queridos, por algum tempo na nossa vida, nós pedimos muitas coisas e ansiamos com muitas coisas, esperamos muitas coisas de Deus. Essas coisas não vieram. E nós achamos que Deus esqueceu daquilo que Ele falou para nós. Os pensamentos deles não são os nossos, querido. Ele não trabalha segundo a tristeza do seu coração, segundo a decepção do seu coração. Ele não trabalha segundo o esquecimento do seu coração. Ele trabalha segundo aquilo que Ele estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Nós fomos chamados e marcados por Deus. E no tempo determinado, tudo há de acontecer na nossa vida. Ao tempo de Deus tudo virá, querido. Por isso minha palavra é, não pare. Não pense que Deus esqueceu das suas lágrimas e do choro. Porque se Ele não esqueceu de Isabel, Ele não esqueceu de Ana, que era que também não tinha filho. Não esqueceu de tantas outras pessoas na Bíblia. Ele não esquece de mim, de você também. Não pense que a Bíblia, que Deus é como um hino que eu ouvia, que eu tinha ojeriza de ouvir aquele hino que falava assim, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda em nada, Ele não falha em nada, porque Ele trabalha num relógio diferente do nosso. Ele nunca vai tardar, Ele nunca vai demorar. Eu esqueci de socorrer, eu esqueci de abençoar. Nosso Deus não é assim, querido. Deus fala assim, eu sei a hora que eu socorro, eu sei a hora que eu abençoo, eu sei a hora que eu promovo, eu sei a hora que eu salvo, eu sei a hora que eu restauro, eu sei a hora que eu confirmo o ministério. É assim que Ele trabalha, querido. Ele não esquece de mim e de você. Ele jamais esquece, porque Ele faz infinitamente mais do aquilo que nós pensamos ou imaginamos, querido. Sara passou por esse processo também. Eu vou antecipar um pouco, porque eu acho que fica muito apertado se eu não conseguir falar. Mas Sara passou por esse processo. Ela teve também a visitação. Eu quero usar essa ilustração de Zacarias, porque Sara é muito parecido.
De repente, alguns anjos também chegam para Abraão, e Abraão fica bem, né? Quando ele vê que é anjo, a Bíblia fala que ele saiu fazer comida, e matou animal, e fez uma ceia, e tratou da melhor maneira aqueles anjos, e disse que ele estava fora da tenda conversando com Abraão, os anjos estavam conversando com Abraão, e de repente os anjos falam assim, ó, Sara, sua mulher vai ter um filho. E eles perguntam, onde que Sara está? Ele fala, está aqui na tenda. E Sara, né, eu não sei se os homens são assim, mas as mulheres, acho que ela estava na tenda, a tenda devia ser grande, né? Mas ela percebeu a sombra dos homens, e ela foi bem correndo para onde eles estavam e ficou. Eu quero ouvir o que esses camaradas vão falar para o meu esposo. Ai dele se ele falar mal de mim hoje. E aí os anjos pegam e falam assim, a tua mulher vai ter, a tua esposa Sara vai ter um filho. E ela falou, ela está ali na tenda. E sabe o que diz a Bíblia? Diz que Sara riu-se por dentro. Por quê? Porque Sara e Abraão estavam para lá de... Nem o clube do templo teria vaga para eles, queridos. E aí o anjo fala assim, você vai ter uma filha. E ela disse que não falou, né? Porque eu acho que ela não queria rir, porque falou, eles vão descobrir que eu estou aqui pertinho. E a Bíblia fala que ela riu por dentro, tipo assim, esses anjos, será que são da parte de Deus mesmo? Como é que vem? Será que são da parte de Deus mesmo? Olha a minha condição, olha o meu estado, olha a minha idade. Olha como é que eu vivo. A Bíblia fala, vou falar aqui abertamente, fala assim, que nem relacionamento eles tinham mais. Eles não estavam tendo mais nem relacionamento de tão passado que eles estavam já. E ele fala, você vai ter um filho. E aí os anjos pegam e falam assim, por que a tua mulher riu quando nós falamos que ela vai ser mãe? Aí os anjos saem, e aí Abraão chega lá assim, Sara, vou te contar uma novidade. Já não era novidade, que ela já sabia, né? Mas ela deve ter disfarçado. Então, o que aconteceu lá fora? Ele fala assim, ó, na verdade, eu nem vou contar a novidade, porque você sabe o que aconteceu. Eles falaram que você riu quando eles prometeram, quando eles disseram a palavra. E a Bíblia diz assim, não, eu não ri. Ela falou assim, é certo que você riu, mulher. Acho que ele fica brabo aí. Você acha que eu vou acreditar em você ou no anjo que estava comigo lá? Ela falou assim, não amor, eu não ri não. Ela falou assim, é certo que você riu, porque eles vieram da parte de Deus. E eu prefiro acreditar nos anjos do que em você. E a Bíblia diz que isso aconteceu. E daí Sara depois vem o filho da promessa. E a Bíblia fala que a própria Sara fala assim, o Senhor me deu motivo de riso. Porque o primeiro riso foi o riso da incredulidade, mas o segundo riso foi o riso do cumprimento da palavra de Deus sobre a vida dela. E ela fala, portanto ele me deu motivo de riso, e todas as pessoas que chegarem perto de mim vão rir comigo, porque a história é louca, é absurda, mas o Deus inesperado veio, me visitou e operou um milagre. Todo mundo vai saber que Ele é poderoso para fazer mais do que eu penso e imagino, porque é assim que Ele faz, queridos. Aconteceu isso com Sara também. O riso da incredulidade se tornou depois num riso de alegria. Então, queridos, incredulidade para mim é uma palavra muito interessante na Bíblia, que Deus trata até a incredulidade como pecado, por isso que ela levou uma dura. O povo de Israel não entrou, a maioria deles, a grande parte não entrou, porque a Bíblia fala assim, porque foram incrédulos e murmuravam, porque deixaram de acreditar na minha palavra, porque deixaram de acreditar naquilo que eu anunciei a eles, porque deixaram de acreditar na minha provisão, no meu cuidado, porque deixaram de acreditar que se eles fossem batalhar naquela terra, eu daria aquela terra para eles, porque eles deixaram de acreditar, eles não vão experimentar das minhas promessas. Isso para mim é um grande despertamento para que nós possamos acreditar naquilo que a Bíblia diz, queridos. A Bíblia é mais do que um conto filosófico, ela é mais do que um livro qualquer que você lê para ter conhecimento e para você debater com os outros. A Bíblia, ela é muito mais que tudo isso. A Bíblia é a mente de Deus, é o desejo de Deus, é o anseio de Deus para que se cumpra cada propósito dela na minha vida e na sua vida também. E quando eu falo desse negócio de riso, eu lembro da minha própria história, porque quando eu me converti em 1993, nós nos reunimos bastante como jovens, sempre tínhamos muitas vigílias, e tínhamos orações nas noites, nas madrugadas. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito reservado, fui uma pessoa muito cheia de complexos, então o microfone para mim, falar em público para mim, conversar com uma pessoa era muito difícil, o diabo me escravizou muito nessa área. Então às vezes eu estava nas vigílias, com o coração sincero, buscando a Deus, e de repente vinha algum jovem, eu me lembro como se fosse hoje, um dos jovens, que chegou para mim, colocou a mão na minha cabeça e começou a falar assim,
Deus vai te fazer um grande pastor, Deus vai te dar grande rebanho, muitas pessoas. E eu ria por dentro e falava assim, cara, esse cara não sabe com quem ele está falando. Esse cara não sabe o que ele está falando, que coisa é essa? De onde que ele vê que eu posso ter condições de cuidar de alguém? Eu não sei nem falar direito, eu não sei, eu tenho medo de microfone, eu não faço ideia o que é pastorear muitas pessoas. E o meu coração se ria por dentro, querido, porque havia um fio de incredulidade dizendo, porque eu olhava para mim e falava assim, eu pensava como eu, falava, bom, eu vou crescer, eu vou ficar mais velho, mas aquilo que está dentro de mim não vai mudar. E Deus, Ele tinha dado essa palavra e Ele falava assim, você vai ser um grande homem. Você vai pregar para muitas pessoas. Você vai cuidar de muitas pessoas. Ainda falava assim, você vai ser como Moisés, ele vai te dar cajado e vai te dar um povo. E eu ficava assim, rindo dentro de mim, eu não falava para ele, mas eu ficava igual Sara, ficava assim, esse cara não tem noção do que ele está falando. Até duvidava se era da parte de Deus ou não, porque isso para mim era um espanto. Eu falava assim, como é que eu vou viver tudo isso aí que ele está falando? E os anos foram passando, queridos, e apesar de toda a minha fraqueza, de todas as minhas debilidades, de todos os meus pecados, apesar de todos os meus complexos, o Espírito Santo começou a fazer algo muito profundo dentro do meu coração. E hoje eu vejo parte dessa palavra se cumprindo na minha vida. Mas não era algo que eu esperava, era uma coisa que o Deus inesperado veio fazer na minha vida. Não é algo que eu realmente acreditava na minha vida, Deus é prova disso. Que eu jamais seria capaz de fazer aquilo que eu estou podendo fazer hoje, com relação ao ministério. Mas porque veio a palavra de Deus e depois de um tempo o Espírito Santo foi trabalhando e aquilo foi entrando dentro do meu coração e eu comecei a acreditar que Deus podia fazer. Porque Deus usa pessoas improváveis, porque Deus faz coisas inesperadas. Talvez muitos, com muito respeito, talvez muitos daqueles jovens naquela época achavam que eles poderiam ser alguém e achavam que eles seriam, e eu não estou aqui colocando nem comparação nem nada, mas Deus age de forma tão diferente que aquilo que todo mundo espera às vezes não acontece. E aquilo que ninguém espera, aquela pessoa que ninguém acha que vai ser alguém, ela começa a ser alguém, para que se cumpra o que diz lá em 1 Coríntios também, Deus usa as coisas tolas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, e as que não são, para que confundam as que acham que são alguma coisa. Deus age de forma inesperada. Foi assim que Ele fez com Zacarias, Ele tem feito na minha vida e vai fazer na sua vida também, eu tenho certeza disso. Nós temos que aprender a esperar com paciência e perseverança em Deus. Porque nenhuma palavra de Deus será lançada fora da nossa vida. Nenhuma palavra. Ele diz isso, que a palavra dele não será lançada fora da nossa vida. Então nós temos que crer, acreditar nisso, andar debaixo dessa palavra. E depois também o anjo chegou para Maria. E ele fala, não temas porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, quem chamarás pelo nome de Jesus. Queridos, só voltando lá para a história de Zacarias, olha que interessante, queridos. Eles queriam apenas um filho. Isabel queria apenas um filho. Olha o nome do filho que o anjo fala, seu filho vai chamar João. João significa Deus é gracioso, ou Jeová é gracioso. Eles não recebem apenas um filho, eles recebem um homem que dará início a uma nova época, que abrirá um caminho para que o momento e a era de graça venha. Ele será simplesmente aquele que vai ser o precursor de Jesus de Nazaré. Ela ganha mais que um filho, ela ganha um grande profeta, porque Deus faz além daquilo que nós pedimos e pensamos. Ela pede um filho, ele fala assim, eu vou dar mais que um filho para você. Você não sabe quem será o seu filho. Demorou para vir, mas vem caprichado. Às vezes as coisas demoram para vir, mas Deus capricha quando Ele manda, querido. Quando Ele toca na nossa vida, quando Ele toca na nossa família, quando Ele toca no nosso ministério, Ele faz coisas que ninguém imagina. Ela esperava só um filho. Deus deu para ela João Batista. Que se tem alguns homens que eu admiro na Bíblia, é João Batista. Se tem alguns homens que eu quero me espelhar na Bíblia, é ser como João Batista. Não foi qualquer filho que ela teve simplesmente João Batista, que se representava um tempo de graça que viria sobre a minha vida e a sua vida também. Amém, queridos? E aí então ele fala para Maria, e aí eu fico também pensando em Maria, porque Maria quando ela, naquele cântico, ela fala, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele encontrou em mim humildade. Ela mesma fala isso, parece soberba falar isso, né?
Como é que essa mulher, como é que ela consegue cantar? Ela dizendo que ela mesma é humilde, mas ela, quando ela canta do seu coração, quando ela canta com a sua alma e com o seu entendimento, com gratidão a Deus, ela fala assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele olhou para a minha humildade. Porque Ele olhou para o meu coração e viu a simplicidade do meu coração. Ele olhou para o meu coração e viu para a forma simples que eu era querido. Todas as mulheres sabiam que o Messias uma hora ou outra viria. Eu acho que todas as mulheres gostariam de ser mãe do Messias. Mas sabe aquela coisa que todo mundo sabe que vai acontecer? Todo mundo gostaria que fosse ela, mas que na verdade lá no fundo todo mundo fala assim: eu sei que não vou ser eu. Eu lembro aqui quando o pastor Dilon teve uma festa aqui, que acho que no final ele pegou e tinha algumas coisas, um porco, algumas coisas, que ele iria colocar como sorteio para os irmãos que participaram. Então eu ficava ouvindo, falei assim: esse daí é muito grande, esse aí não vai ser eu. Alguém vai ganhar, mas eu sei que eu não vou ganhar. É mais ou menos assim, está todo mundo junto. Você sabe que você quer ganhar, mas no fundo você fala assim: eu sei que isso aí eu não vou ganhar. Eu sei que isso aí não vai acontecer comigo. E talvez Maria fosse uma dessas pessoas, porque ela era tão simples. Queridos, eu olho para a Bíblia e eu fico abismado. A Bíblia fala, lá em Mateus tem as genealogias de Jesus, tem 14, mais 14, mais 14 gerações. Tem 5 mulheres que aparecem naquela lista. Tem um monte de homem, mulher tem bem pouquinho, mas tinha que aparecer mulher, porque elas eram gerações, sem mulher não dá para ter futuras gerações, né? E aparecem 5 mulheres, mas dá uma olhada, eu não posso trabalhar em cima dessas mulheres, mas se você tiver curiosidade, você vai e estude sobre a vida dessas mulheres. A primeira é Tamar. Tamar é uma que simbolizava o fracasso de Judá, uma mulher que simbolizava o fracasso de Judá. Aí depois vem e fala de Ruth. Ruth era uma moabita, que era considerada uma nação amaldiçoada. Aí vem Betseba. Betseba é aquela que Davi, ele matou o esposo dela, mandou assassinar o esposo dela, teve um filho no pecado com ela. E Betseba entra na genealogia de Jesus. E depois vem Maria. Talvez a mulher mais simples, talvez uma camponesa, uma judia sincera, piedosa, mas a mais simples de todas. O que eu quero dizer com isso, querido, é que talvez eu e você esperássemos que na genealogia de Jesus, e vinha assim, Sara, Esther, e a Débora, e um monte de nomes que você acha, essas são dignas de estar na genealogia de Jesus, porém elas não estavam com o nome lá. Estava uma prostituta, estava uma que foi motivo de fracasso, estava uma camponesa simples, porque o Deus inesperado faz isso. Quando todo mundo espera e dá nome a quem deveria ser a família de Jesus, e fala assim: eu não penso igual a você, eu penso muito mais alto que você, eu não trabalho como vocês trabalham, eu coloco quem eu quiser nessa genealogia, e vai ser essas pessoas, para que eles saibam que é na fraqueza das pessoas que o meu poder se aperfeiçoa. Porque Ele faz desse jeito, Ele trabalha desse jeito. E Maria está nessa condição, uma mulher humilde. Eu falo, queridos, que um dos requisitos que nós temos, que eu sei que Deus vai nos surpreender, porque a Bíblia fala isso, que Deus, Ele abate os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Maria encontrou o favor de Deus, porque Ele olhou para ela e viu um coração humilde. Mas a soberba, o próprio Deus diz: eu abato, eu não deixo crescer, eu não faço prosperar, eu não coloco meu favor sobre gente orgulhosa e soberba, mas aquele que anda de forma humilde no meu caminho, eu vou surpreender essas pessoas. Isso para mim é uma palavra muito forte e profunda, queridos, quando Deus fala sobre isso, porque nós temos que aprender a sermos como João Batista fala assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos aprender a ser como Jesus, esvaziarmos de nós mesmos. Não buscarmos títulos, não buscarmos arrogância nos relacionamentos, não acharmos que somos melhor do que os outros, não acharmos porque temos uma posição, porque colocamos um colete, porque nós temos um título de líder, isso nos faz melhor que as pessoas. Nós temos que ter muito cuidado, porque o favor de Deus pode cessar sobre a nossa vida, quando o nosso coração se torna orgulhoso.
Eu lembro de Nabucodonosor, quando ele chega no momento que ele tem um palácio, ele construiu tantas coisas, e ele começa a falar assim, olha, eu fiz tudo isso, a força do meu braço construiu tudo isso, a minha inteligência, o meu povo, segundo a minha ordem, construiu tudo isso. E a Bíblia fala, porque ele não aprendeu a dar glória a Deus, porque ele não reconheceu que Deus era sobre ele não reconheceu que aquilo era obra divina. Diz que ficou 7 anos feito um animalzinho no pasto lá, verdejando, porque o coração dele tinha entrado a soberba. E quando eu olho para Maria, eu falo assim, esse é um coração que Deus vem com o seu favor. Então tenhamos cuidado, a Bíblia fala, queridos, para nós considerarmos os nossos irmãos superior a nós mesmos. Toda pessoa que você vê, querido, que consegue ter essa atitude, você vai ver favor de Deus sobre a vida dela. Muitas pessoas vão falar assim, por que essa pessoa está falando? Por que chamaram ela? Por que ela foi enviada? Por que na família dela está acontecendo isso? Às vezes é um segredinho bem simples, igual a Maria. Seja humilde, que o favor de Deus venha sobre a sua vida. Eu não estou falando de gente perfeita, de gente que nunca erra. Estou falando humildade é mais do que isso. Humildade não tem a ver com ser pobre. Humildade não tem a ver com ter carro bom ou ruim. Humildade não tem muito rico que é humilde, tem muito pobre que é orgulhoso, queridos. Humildade tem a ver com uma posição do coração, um reconhecimento de quem você é e de quem Deus é na sua vida. Isso é ser uma pessoa, ter a capacidade de saber, eu sou assim, mas eu sei que Deus é assim, e por causa da graça dEle, eu posso caminhar, eu posso crescer, eu posso prosperar, porque eu reconheço que eu sou pequeno, falho e tenho tantas deficiências, mas reconheço também que Ele é poderoso para mudar isso na minha vida e fazer um grande homem, uma grande mulher de Deus também. Então o favor de Deus, querido, Ele alcança pessoas humildes, e Maria foi alcançada e considerada uma bem-aventurada diante de Deus. E aí uma outra semelhança é que ambos fazem perguntas. Então perguntou Zacarias ao anjo, como sabereis isto? Pois eu sou velho e minha mulher avança em dias. Olha a resposta. Então ele questionou o anjo, ele não foi interrompido por questionar o anjo. Foi justo o questionamento dele, não foi, gente? O camarada estava lá naquela situação, tantos anos atrás ele queria um filho, mas agora ele não vê mais condições. E ele fala assim, como é que vai ser isso? Dá uma olhada no meu estado, dá uma olhada aqui na minha motivação. Fala para o anjo. Eles fazem perguntas. Às vezes, questionar tem determinado valor diante de Deus, porque eles não foram interrompidos, eles foram até respondidos, na verdade, quando eles perguntaram, né? Então, assim, às vezes, nós podemos perguntar algumas coisas para Deus, não porque nós não concordamos, é porque nós não entendemos muito bem. Ele não estava entendendo muito bem o que Deus estava falando. Senhor Deus, tem algum problema aí na questão aí. O Senhor não está prestando atenção na nossa condição física, na nossa idade. O Senhor não está vendo nada disso. Então ele faz pergunta. E depois Maria também disse. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ela fala, Deus, como é que eu vou poder dar filho? O anjo fala para o anjo, como é que eu vou poder dar a luz a um filho? Se eu tenho me guardado, se eu não me relaciono com o homem, como isso é possível? 2 segredos, queridos. Zacarias foi surpreendido por Deus. Porque mesmo tendo passado o tempo, mesmo ele não ter ainda experimentado totalmente as promessas de Deus, ele continuava servindo a Deus. E estava no lugar ministrando ao coração de Deus. Você quer ser surpreendido por Deus? Esteja no lugar onde Deus está, sirva a Deus de todo o seu coração e Ele vai surpreender a sua vida. Maria estava se guardando, ela tinha lá talvez um noivo, mas se guardava. E por se guardar e ser humilde, Deus olhou para ela e o favor dele veio sobre ela. Eu falo às vezes, ontem a gente estava fazendo um pré-encontro de jovens, eu sei como um jovem pensa, porque não sou tão velho, mas também já passei de umas fases de juventude aí, mas nós sabemos de como os jovens, eles têm momentos, né, de ímpeto, momentos de querer experimentar, momentos de querer fazer, momentos de querer conhecer algo novo. O meu maior conselho para você que é jovem, como Maria, que não é casada ainda, se você quer favor de Deus, guarde o seu coração, guarde a sua pureza. E experimente daquilo que Deus tem para a sua vida. Vale a pena você se guardar para Deus.
A despeito de tudo aquilo que as pessoas falam, a despeito que o mundo tem como conceito, às vezes na própria família, todo mundo começa a ter filho, fala assim, você está encalhado, e você está não sei o que lá, e você, você nem beijou o homem ainda, meu Deus, que coisa é essa, como é que pode, você vive que século? E a Maria também vivia num século, num lugar onde tinha muitas imoralidades, porém a Bíblia fala que ela guardou, ela falou para o anjo, você não sabe que eu não tenho relacionamento, você não sabe que eu temo a Deus, você não sabe que eu ando com o meu coração reto diante de Deus, você não sabe que nem passou na minha cabeça, talvez ter relacionamento com o meu noivo só depois que eu casar, e como ela se manteve nesse propósito. Você vai ver que lá em Atos depois, no livro de Atos, você pode ler depois, quando a Bíblia fala que desceria o Espírito Santo sobre os discípulos e todos aqueles que estavam orando, lá fala assim, fala o nome dos discípulos e fala assim, e Maria, mãe de Jesus, estava junto com eles. Sabe por que eu acredito nisso, querido? Porque aqui teve uma promessa, olha, virá, o nome do seu filho será Jesus, o Salvador. E ela não entendeu muito, mas a Bíblia falou que ela guardou aquela palavra no seu coração. E depois que Jesus morreu, e depois que Jesus ressuscitou, e depois que o Espírito Santo veio, ela estava lá no meio dos discípulos, porque Deus prometeu uma coisa, e eu sei que Deus deu a ela essa graça. Você vai ver a minha igreja sendo formada, você vai ver que valeu a pena se guardar, valeu a pena você cuidar do seu coração, valeu a pena você acreditar, porque agora a minha igreja será estabelecida, e você vai estar no meio recebendo o sopro do Espírito Santo, e você vai ver com poder e autoridade que havia no seu filho, vai haver nos discípulos, você vai ver a palavra se cumprindo na sua vida. Vale a pena se guardar, querido, vale a pena você ter um coração humilde, porque nessa posição nós encontramos o favor de Deus. Ele vem de forma inesperada, surpreendente, e faz aquilo que ninguém imagina que Ele poderia fazer, nem nós mesmos podemos imaginar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Querido, tem uma parte no livro de Atos que eu gosto muito também, tenho estudado um pouco o livro de Atos, e falando de Deus do inesperado, quero encerrar com essa palavra. Lá fala que Pedro, ele havia sido preso, e aí diz que havia um povo, havia uma igreja que estava orando incessantemente para que ele fosse liberto. E acontece uma coisa interessante, que ele está lá na cadeia, e a Bíblia fala que Deus manda um anjo lá. E tinha 16 guardas guardando ele até o final desse presídio. E fala que o anjo foi, quebrou as cadeias, pediu para ele seguir, ele foi seguindo, até que ele saiu da cadeia, e a Bíblia diz que aí ele entrou em si, caiu em si, que aquilo não era um sonho, aquilo era uma realidade, Deus estava libertando ele de uma forma sobrenatural, inesperadamente Deus foi na prisão. Qual Deus que faz isso, querido? Qual Deus de tantos vezes que você ouve aí, vai dizer que Deus fez algum milagre de forma sobrenatural? É só o Deus Criador e poderoso que pode fazer isso, e de forma inesperada Ele vai e tira ele da prisão, e ele pensa assim, poxa, tem alguns irmãos que moram naquela casa, eu sei que são irmãos fiéis, eu quero lá, e eu quero ver se eu me escondo na casa deles. Aí diz que ele bateu lá no portão, e veio uma criada, e a criada quando olhou para Pedro, o povo estava lá dentro da casa, Senhor, em nome de Jesus, liberta Pedro, Senhor, não deixe que ele morra, Deus, em nome de Jesus, faz um milagre, ele é precioso para nós, a tua igreja está começando, nós precisamos dele, ele é aquele que é o nosso líder, e o povo clamando lá, e a criada vai dar uma olhada naquele portão, olha, e fecha o portão, e sai correndo, e fala lá, talvez para o líder lá da intercessão, falou assim, Pedro está lá fora, e ele está aqui orando, e ela fala, Pedro está lá fora, fala assim, não, fique tranquilo, acho que você está com sono, vamos orar, nós vamos orar, Deus vai libertar, em nome de Jesus. Ela fala, não, estou falando, ele está lá fora, eles falam assim, acho que é um fantasma dele. A Bíblia fala assim, que ele fala, deve ser um fantasma, tipo assim, deve ser um espírito dele que está por ali. E ele fala assim, não, vamos dar uma olhada. E disse que os camaradas foram lá, e quando abriram o portão, falaram assim, é Pedro, e saíram correndo, fazendo uma grande festa, talvez louvando a Deus, agradecendo a Deus. E Pedro fala assim, fica quieto, porque eu sou um fugitivo, vai devagar, fica baixinho. Pode ter alegria, mas fala baixo que eu estou fugindo. Mas o que eu quero dizer com essa história, querido? Isso me fala profundamente, eu quero viver isso mais na minha vida, porque o Deus inesperado, Ele é capaz de responder uma oração antes de que você termine ela. Eles estavam orando, eles nem acreditavam que Pedro estava lá e falaram assim, olha, eu vou mostrar para você que eu sou um Deus de surpresa. Antes de vocês terminarem essa oração, eu vou trazer o objeto da oração de vocês, Pedro vai estar no meio de vocês.
Para vocês saberem que tipo de igreja que eu quero, que tipo de igreja que eu estou estabelecendo. Você ora e eu surpreendo, você ora e eu surpreendo, você ora e eu surpreendo, você ora e eu venho com o inesperado, você clama e eu te respondo, porque a Bíblia fala assim, que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe, que não passa pela sua cabeça, mas quando você clamar, e eu quero terminar com isso, quando nós clamamos a Deus, quando nós nos colocamos em oração, muitas vezes antes de terminarmos a oração, Deus trará resposta na nossa vida. Porque Ele é um Deus de surpresa e Ele é um Deus de coisas inesperadas, querido. De coisas inesperadas.